Vamos falar sobre contratações. Quais as posições o Santos deve priorizar na janela de transferência entre julho e agosto? E principalmente a importância que o novo técnico do Santos, Paulo Turra, terá nessa reconstrução, vamos colocar assim, do time do Santos para essa sequência da temporada. Porque cá entre nós, né? Não é exagero nenhum falar que o Santos precisa se reforçar em todas as posições. Obviamente é muito difícil que o Santos se reforce, né, em quantidade e qualidade, da forma que é necessário, mas vamos falar aqui as prioridades que o Santos vai buscar no mercado com o respaldo também do novo técnico santista. Quero muito saber também a sua opinião. Qual que é a prioridade do Santos nessa janela de transferência? Me fala aqui a posição e quem sabe algum jogador que você tem aí para indicar, me conta nos comentários, tá certo? Vamos então à matéria do Globo Esporte que fala o seguinte: Paulo Turra chega ao Santos com a missão de indicar reforços. Veja as 4 prioridades. Escolhido pela diretoria para ser o novo técnico do Santos, Paulo Turra terá, entre outros desafios, a missão de indicar e aprovar reforços para o Peixe na abertura da próxima janela de transferência do futebol brasileiro, em julho. Em uma semana, o novo comandante precisará analisar o elenco, ficar a par do que vem sendo feito pelo departamento de scout, responsável pelo monitoramento de mercado, e alinhar com a diretoria quais nomes serão alvos. Então vamos falar por partes, né? Principalmente essa importância inicial desse trabalho do Paulo Turra. Ele vai ter uma semana praticamente para analisar o elenco do Santos. Vale pontuar que o Santos terá um jogo treino, vamos colocar assim, né, contra o Blooming na quinta-feira. É um jogo que não vale nada, é um amistoso, jogo treino, mas não vale absolutamente nada para o Santos. O que vale pode ser jogadores que não estão jogando serem observados pelo Paulo Turra e passar a ter uma sequência. Então, para esse jogo contra o Blooming, que não vale mais nada para o Santos e nem para o próprio Blooming, é o momento de testar jogadores. Ivonei, Daniel Ruiz, Ed Carlos, Patati, Miguelito, Kevson, Cadu, Pedrinho, enfim, qualquer outro jogador que também não vem tendo uma sequência nos últimos jogos para serem testados. Até para o novo treinador poder medir quais posições são prioridades, né, que o Santos precisa se reforçar, qual jogador estava meio escondido e ele pode perceber que pode ser mais utilizado. Né? O David, por exemplo, ganhou uma certa sequência, né, com o Marcos Leonardo na seleção, agora voltou a ser um pouco mais ausente, né, nesse time do Santos. O Mezenga nos últimos jogos veio entrando. Enfim, pode ser um jogo importante para ele observar, até pensando numa construção de equipe para a segunda etapa do ano, né, para o segundo semestre. Enfim, vamos continuar aqui falando sobre essas prioridades do time do Santos. A primeira prioridade é a chegada de um zagueiro canhoto. O ponto máximo de atenção está na linha de defesa. Depois de afastar Bauerman por participar de um esquema de manipulação de jogos e liberar Michael para acertar com o Vasco, o Santos tem a urgência para contratar um novo zagueiro, e de preferência canhoto. A diretoria monitora o mercado desde o início do Brasileirão e tem por prioridade trazer um atleta jovem com potencial de venda futura. O clube mantém em sigilo os nomes que geram interesse, mas qualquer negociação apenas será fechada se houver o aval de Paulo Turra. Vale ressaltar que um dos nomes, né, que acabaram vazando, que o Santos buscou informações, foi do Lua Pérez, né, um jogador que se destacou aqui no Santos, está jogando na Europa e a tendência é que ele permaneça na Europa. Né? O Santos foi fazer uma sondagem ali para o staff do Lua Pérez e eles falaram, olha, ele não tem interesse de voltar para o futebol brasileiro agora. Aí o Santos nem abriu negociações. Mas eu espero que mantenha o nível, porque o Santos vem fazendo isso, né? Ilude o torcedor, faz uma sondagem, procura jogadores de alto nível e depois vai caindo, né? Então, procurou um jogador de qualidade, teve a negativa, continua nessa pegada. Porque senão a gente não vai sair do lugar, não é mesmo?
Outra posição que o Santos também entende que precisa se reforçar. Lateral esquerdo, pesadelo de Odair Helma, de Claudio Miro, e se não continuar, né, se não se reforçar, melhor dizendo, também vai ser pesadelo de Paulo Turra. A posição que o técnico Odair Helma mais teve problema durante toda a temporada foi a lateral esquerda. O titular da posição é Felipe Jonathan, que está lesionado e volta apenas na próxima temporada. Com isso, Lucas Pires ganhou espaço, mas viveu altos e baixos. Mais recentemente, a vaga está sendo ocupada por Gabriel Inocêncio, que é destro e joga improvisado na esquerda. O setor é uma das prioridades do Santos na janela e o objetivo é fechar rapidamente com algum reforço. Ah, Nájila, mas o Santos tem alguns meninos que podem jogar ali pela esquerda? Sim, mas eu vou ser bem honesta com vocês, tá? Eu acredito que nesse momento que o Santos está passando, que a torcida, com razão, está desconfiada, a gente também precisa de jogadores que têm uma certa experiência, que aguentam o tranco, né? Falando português bem claro, que possam dar um respaldo para o time do Santos. Aquela conversa que a gente já teve aqui, de que o Santos não tem um elenco vencedor. Quais são os jogadores mais vencedores do time do Santos? É Vladimir e Lucas Lima? É esse o teto de vencedores do Santos? Então precisa ter jogadores que foram campeões, jogadores que foram vencedores, brigaram por coisas na parte de cima da tabela. É um elenco do Santos que é inexperiente, né, porque é um elenco jovem, e também um elenco de jogadores que vieram de times, né, de divisões inferiores. Então o Santos precisa dar um up também nisso. Não é momento de mais apostas, de colocar mais meninos, né, ao fogo, jogar os leões, na minha opinião, tá certo? Vamos aqui para mais posições que o Santos também entende que precisa. Concorrente para Lucas Lima. O setor criativo do Santos é outra grande preocupação da diretoria. Atualmente o elenco conta com Lucas Lima, Lua Dias, Ivonei e Ed Carlos para a posição. Eu também acrescentaria Daniel Ruiz e Miguelito, tá? Mas enfim. Mas apenas o primeiro tem sido utilizado. A chegada de um meio-campista com poder de criação e capacidade de finalização tende a ser um pedido do novo treinador. E é aquilo que a gente falava do Odair Helma, né? Parecia que o Odair Helma não tinha confiança nos jogadores do Santos que estavam à disposição. E por que eu falo isso? Porque sempre era o Lucas Lima. Ah, o Lucas Lima não tá jogando bem, mas o Lucas Lima não saiu do time. Agora parece que, né, estão tentando aí utilizar mais do Lua Dias. Mas será que o Lua Dias é esse cara? Será que o Ivonei vai ser esse jogador? O Miguelito, o Ed Carlos, o próprio Daniel Ruiz? Não sei. Então tem que ter esse equilíbrio, né? De observação, tá até uma certa sequência, mas também buscar um jogador para reforçar esse setor. Porque são muitos meninos também, né, que você tem como opção. O Lua Dias é um jogador que também nunca jogou num time grande. O Santos agora é o primeiro grande desafio da carreira do Lua Dias, né? E isso faz diferença. Isso faz diferença. Uma coisa é você jogar no Água Santa e se destacar lá, que o nível de cobrança é bem menor do que você jogar no Santos. Então, né, isso é importante a gente ressaltar também. Outro jogador que o Santos também busca no mercado, ponta destro. Embora tenha nomes como Soteldo, Mendonça, Ângelo e Lucas Braga no elenco, o Santos entende que o setor precisa ser melhorado com mais uma peça que possa entregar profundidade pelas beiradas e poder de finalização de dentro e fora da área. O garoto Ângelo está na mira do mercado europeu e a expectativa é que uma venda possa acontecer nessa janela. Se isso acontecer, o Peixe terá necessariamente que ir ao mercado em busca de uma peça de reposição. Concordo, eu acho que ponta o Santos precisa. Até se a gente falar, né, que o Ângelo pode ser vendido, o próprio Lucas Braga, a gente vem falando sobre isso, né, que de um possível interesse do Fortaleza. O Fortaleza chegou a oferecer alguns jogadores, até mesmo valor em dinheiro, mas as negociações não avançaram, mas precisa reforçar. O Santos também tem a opção de um Patati, mas como eu disse, é um jogador que agora que está tendo oportunidade no time principal, né? Eu acho que o Santos precisa, como eu disse, de jogadores também experientes. E não é experiente só no quesito de idade, tá? Ah, contrata então um cara de 30 anos e pronto. Não.
qualidade também, principalmente qualidade, né? Que possa chegar e possa ajudar esse time do Santos. Então, tem que ser um Santos que saiba também vivenciar os vários momentos da partida. Um Santos que não fique se desesperando se sofre um gol, né? Que saiba virar um jogo, que tenha controle do jogo quando tá ganhando, enfim. O Santos precisa de jogadores com mentalidade vencedora também, tá certo? E outros jogadores também que eu acredito que o Santos pode pensar em contratar para mais 2 posições. Colocaria centroavante, tá? Porque se o Santos vender o Marcos Leonardo e se receber uma proposta ali oficial, a tendência é que o Santos venda o Marcos Leonardo. E se vender o Marcos Leonardo, só terá o David, que é nosso, pertence ao Santos, e o Bruno Mezenga, que está emprestado. Será que só com isso dá pra gente se virar até o final do ano? É uma pergunta que eu te faço. Eu confio no David, mas eu não confio no Mezenga. Então teria, né, que buscar um outro jogador aí de qualidade para ou brigar com o David, né, ou pro David ser uma segunda opção. Enfim. E também volante, né? Primeiro volante, porque a lesão do Alisson veio também para, numericamente falando, né, para atrapalhar ali um pouco os planos do Santos, porque hoje o Santos tem o Rodrigo Fernandes. O Camacho, a gente sabe que ele é segundo volante, mas no Santos ele joga como primeiro. Tem o Balieiro. O Sandri, eu acho que o Sandri, se o Rodrigo Fernandes continuar jogando abaixo, tem chance de perder a posição pro Rodrigo Fernandes, mas eu não descartaria o Santos procurar um volante, primeiro ou segundo volante, não descartaria, tá certo? Enfim, né, a gente acaba comentando aqui, quando a gente vê, a gente tá elencando as 11 posições, né, então assim, é um Santos que precisa se reforçar bastante, tanto para titular como também para reserva, mas reserva não é reserva nota 5, tá? É assim, contratou um cara muito bom, um cara bom também para esse cara muito bom. Porque também contratar um jogador meia boca para ser reserva desses jogadores do atual elenco, aí também nem precisa se dar o trabalho de só inflar a folha salarial, né? Então o Santos tem que ser criterioso. Ao que tudo indica, o Paulo Turra vai ter participação nesse processo, né, de contratações, será, obviamente, questionado se gosta, se não gosta de tal jogador, talvez possa fazer alguma indicação também, né? Vale ressaltar que recentemente ele estava no Atlético Paranaense, então não sei se já tinha algum jogador no radar para o Atlético Paranaense, que ele pode repassar ao Santos. Enfim, vamos ver como que isso vai ser resolvido. E espero que o Santos seja mais profissional, né, na busca por reforços, não apenas presidente do Santos liga e por troca de favores, né, traz 3 jogadores do Água Santa. Enfim, vamos torcer para que essa última janela de transferência do presidente Andrés Rueda seja melhor do que as outras, não é mesmo? Para que o santista pelo menos tenha um segundo turno, um finalzinho de primeiro turno mais tranquilo. É isso que a gente torce, é isso que a gente deseja, tá certo? Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo e me fala aqui nos comentários qual posição você acredita que o Santos precisa se reforçar. Grande abraço.